Então hoje a gente começa um novo momento do Connect Talk, para a gente bater um papo com pessoas reais, pessoas de verdade, empresários, líderes, seres humanos, para compartilhar suas histórias e aquilo que eles vivem por debaixo da pele. E hoje a gente está aqui na Demicon, o Renan, nosso anfitrião, eu quero que tu já compartilhe com a gente como é estar aqui junto conosco e como tem sido estar à frente da Demicon. Depois o Paulo vai compartilhar um pouco da sua história também. Mas obrigado por aceitar o convite, por estar aqui, por estarmos juntos, estarmos avançando. Fala pra gente quem é o Renan, quem é a Demicon e vamos começar essa conversa aí. Bora, vamos lá. Bom, me chamo Renan Soares, sou licenciado da Demicon aqui em Santa Maria, representando esse time maravilhoso, né? E eu que agradeço, Bruno, a oportunidade de estar nesse momento com vocês, você também, Paulo, agradeço também. E, cara, estar aqui, para mim, já é um grande passo. Porque era algo que eu queria já fazer há muito tempo. Mas sabe quando a gente não tem assim, cara, eu quero fazer, mas não tem aquele passo, aquela iniciativa. Então eu agradeço a oportunidade, Bruno, de estar aqui. Bom, estou há 6 anos na Demicon e comecei todos os passos, comecei como consultor, depois virei gestor. E hoje fazendo 2 anos de loja aqui, né? Então para nós, assim, esse podcast, essa gravação está sendo incrível. Que legal, show de bola, muito bom. E Paulo, fala para nós quem é o Paulo aí, para essa galera conhecer o Paulo. Quem é o Paulo? O Paulo é o marido da Carol, né? O pai do Antônio, o pai da Isabela, né? Um engenheiro eletricista formado aqui em Santa Maria. Sou de Cachoeira do Sul. Eu sempre vou dizer que é a capital nacional do arroz. Faz acho que 40 anos que ela não é, mas eu sempre digo isso. Muito feliz de estar aqui com vocês dois, né? Honro muito a presença, honro muito esse cara aqui que me ajuda bastante todos os dias quando a gente conversa. Estou muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouco da vida do empresário, do filho, do pai, do amigo, enfim, eu acho que muitas vezes a gente não tem esse tipo de conversa, né, onde a gente, como a gente estava conversando antes aqui, onde não teremos máscaras, né, sim. E hoje toco a Rede Brasil Solar junto com a minha esposa, tocamos junto, né, há 10 anos, então nosso foco antes era só em energia fotovoltaica, só para ajudar o cliente a reduzir a conta de energia e ter muito mais conforto, e os empresários aumentar a lucratividade do negócio. A gente deu uma virada de chave aí nos últimos 15 dias, focando em energia inteligente. Então é isso que a gente está ofertando para o mercado e a gente vai falar mais durante esse bom bate-papo aqui com vocês. Que legal. O nosso tema hoje principal é falar sobre futuro, é falar sobre liderança e a visão do líder para o futuro. Então eu entendo que vocês em algum momento não eram empresários, né? Então essa visão de futuro, ela não é só do líder empresário, mas eu trago nos meus cursos, palestras, enfim, e até para a minha equipe, que todo mundo tem que se autoliderar, né? Tem que ser líder de si. E liderança, para mim, quando falo em liderança, eu lembro de Marco Aurélio, eu lembro de Alexandre o Grande, eu lembro de Silvio Santos, eu lembro de alguns nomes empresariais, mas lembro de guerreiros também que representaram, ou que foram espirituais, ou filósofos, enfim, que foram líderes, que defenderam uma causa, um ideal, e eles tinham um propósito muito claro. E eu acredito, na minha pequena ignorância, assim, eu falo na minha pequena mente, que realmente eu acho que todos tinham que ter a sua causa, todos deveriam ser líder da sua família, da sua vida e assumir essa responsabilidade, sabe? Então uma das coisas que eu quero provocar com vocês é sobre isso. Em algum momento, hoje tu tá batendo uma meta de 10 milhões, hoje a tua empresa tem 10 anos, então agora já é um reflexo do que em algum momento tu visualizou. Então, Renan, lá atrás, antes de ser consultor, como que começa essa visão do Renan? Tu acha que o Renan sempre teve visão? O Renan teve momentos que ele seguiu a manada, depois percebeu que estava no meio da manada? Ou ele sempre teve visão e sempre tentou ser diferente? Assim, conta um pouco do teu início. Assim, Olha só, eu sempre tomei iniciativa e sempre puxei alguém. É muito engraçado isso porque quando eu tinha 12 anos, eu queria comprar um equipamento. Eu fui atleta de canoagem, né? E eu queria comprar um equipamento, um capacete de um amigo meu que estava deixando de fazer o esporte e estava seguindo para o mercado de trabalho. E eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu quero comprar o capacete do Paulo, até o nome dele, um dos meus melhores amigos da infância. Quero comprar o capacete do Paulo. Aí meu pai falou assim, filho, olha só, não é porque eu não quero te dar esse dinheiro. E era R$20, era algo assim, superficial. Não é porque eu não quero te dar esse dinheiro, mas eu quero te dar um conselho. Se você quer algo, corra você atrás. Porque se você ficar dependendo dos outros, cara, você sempre vai depender. Eu pensei, cara, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, não tenho... Para 12 anos, o que eu vou fazer? E a minha vizinha, ela fazia salgados
salgados e sonho, cara, que era muito bons. E eu falei pra ela assim, Edna, o nome dela, Edna, o que você acha de você fazer salgados e eu sair vender pra você? Ela, não, tá, perfeito, vamos, pode ser. E aí eu comecei a minha vida do empreendedorismo. Então eu comecei a vender e comecei a chamar meus amigos também para vender, né? E em 2 semanas eu consegui juntar os R$ 20 para comprar o capacete. E aí eu entendi o jogo. Eu vou ter que fazer por mim. Tá? Eu vou ter que fazer, porque se eu não conseguir fazer, ninguém vai fazer por mim. Então, desde então, eu começava os movimentos. Eu começava, testava e chamava meus amigos. Começava, testava e chamava meus amigos. Eu lembro que nós criamos um time ali, tinha 7 amigos meus, assim, da mesma idade, de 12 a 15 anos, vendendo sonho para ela. Eu vendia um sonho por R$ 1 e ganhava 10 centavos. Então, cara, eu tinha que vender muito sonho. Eu vendia 30, 40 sonhos por dia. A margem era baixa, mas dava resultado. Mas dava resultado. Né? Então, o que eu fazia? Eu ia para a escola de manhã, voltava, ia para o treino de canoagem à tarde, e no finalzinho do dia eu saía vender o sonho. E aí a gente começou. Aí eu comecei a entender que a gente não ganha dinheiro, né? A gente faz dinheiro. Para eu fazer dinheiro, cara, eu precisava estar ali todos os dias. Tem só 2 tipos de pessoa que ganham dinheiro, né? Eu brinco que é o mendigo, que é a esmola, e a criança, que é a mesada, né? Então o resto é fazer. E é muito legal. E na canoagem, o que deu da canoagem daí? Foi até onde esse sonho? Então aí eu comprei o capacete, comecei a treinar e com 15 anos acabou o projeto da escolinha de canoagem. Só que tinha um projeto para a seleção brasileira de canoagem. E como não tinha projeto e eu já tinha conquistado todos os meus equipamentos até esse momento, eu comecei a olhar vídeos no YouTube e aí treinar sozinho no rio. Eu olhava vídeo no YouTube e ia treinar. Na minha época não tinha YouTube, cara. Não, o YouTube foi meu professor em tudo, cara. Na canoagem, hoje na venda, hoje também em tudo. Aí, em 2011, quando eu estava com 16 anos, eu consegui a vaga para a seleção brasileira. Uau. Só que para isso, cara, como eu não podia ir, eu não tinha carro, tinha 16 anos, né? Não tinha com quem ir para viajar. Eu, pelo Orkut, mandava mensagem para meus amigos: o campeonato vai ser em São Paulo. Ligava pro pessoal de lá, mandava mensagem: cara, eu tô indo, vou de ônibus, você consegue me emprestar o equipamento? Não, consigo. E aí eu ia sozinho. Então, onde tu acha que vem esse querer, assim? Seja pela canoagem, seja por vender o sonho ali. Da onde tu acha que vem esse querer para ti? É espiritual? É a mentalidade? É a mentalidade espiritual, é tudo um conjunto. Eu tenho 4 irmãos e 4 irmãs. Então, a minha mãe e meu pai sempre falaram assim: se eu não consigo dar X coisa para todos, eu não vou dar para um. Então, assim, você vai ter que, cara, buscar. Tu vai ter que buscar. Então, eu sempre quis ir pensando no futuro, cara, se eu fazer isso e aquilo, eu vou conseguir. E aí eu ia com o propósito já de entrar na seleção para melhorar de vida. Meu projeto sempre foi, cara, preciso melhorar de vida para ajudar os meus pais. A gente nunca teve. Eu nunca tive videogame, eu nunca tive bicicleta. Eu tive videogame depois que eu entrei na seleção, eu consegui comprar um videogame. Bicicleta eu peguei do meu irmão quando ele casou e deixou a bicicleta para casa. Esse era o propósito maior, ajudar os teus pais? Até hoje é o propósito. Então, quando também, em 2017, eu não consegui vaga para a seleção para renovar o projeto, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Porque assim, eu estava vivendo no meu melhor momento, fui campeão brasileiro, fui campeão pan-americano, fui campeão sul-americano, fiquei em quarto no Mundial, e de repente, do nada, puf, caí no fundo do poço. E aí? Aí a gente olha pro lado e fala assim, quem que tá aqui para me ajudar, para me apoiar? Cara, a família. A minha esposa também, a Adriana, sempre esteve do meu lado. E ela falou assim, fica tranquilo, a gente vai, cara. A gente vai voltar de novo. A gente vai voltar e vai conquistar tudo de novo. Mas eu fiquei 1 ano, assim, no limbo. Cara, o que eu vou fazer? Porque eu não tinha patrocínio. Foi teu deserto. Foi meu deserto. Eu não tinha patrocínio, não tinha salário da seleção, não tinha bolsa. Cara, aí eu comecei a trabalhar como motorista aplicativo. Então, assim, nem tudo foi flores. Sim. Né? E aí a gente entende, cara, o propósito. Eu tô aqui por algo maior. Fiquei 1 ano e meio trabalhando como motorista aplicativo. Começava
às 6 da tarde e até às 7 da manhã. Aí eu chegava em casa, descansava, ia dormindo até 1, 2 horas da tarde, depois levantava, ia treinar, continuei treinando, aí depois pegava o carro e rodava de novo. E assim fiquei por 1 ano e meio. Aí, cara, eu conheci a Demicon. Uma amiga nossa já tinha entrado. Primeiro eu conheci como cliente, né? Ela vendeu uma cota para a Adri. Eu cheguei em casa, a Adri falou assim: amor, vem cá que eu tenho uma notícia para te dar. Deu, tá? Relacionamento é base em confiança. Preciso que tu confie em mim. Eu fiz alguma coisa. Eu fiz um consórcio. Falei, não, peraí, como assim? A gente tá precisando de dinheiro e tu fez um consórcio? Não faz sentido nenhum. Ela falou, não, senta aí que eu vou te explicar. E aí ela me explicou, cara, a gente vai fazer um consórcio, a gente vai pagando as parcelas. Quando a gente contemplar, a gente vende essa carta e pega o lucro. Eu falei, cara, tá, legal. Mais um motivo para trabalhar mais, então é porque eu preciso pagar agora esse consórcio. E deu 1 mês que a gente fechou esse consórcio, ela chegou para nós, essa amiga nossa, falou assim, Renan, abri um processo seletivo na Ademicon, você gosta de se relacionar com pessoas, gosta de conversar, eu acho que faz muito sentido para você. Deu, cara, será? Pá, hoje eu sou motorista aplicativo, se eu continuar trabalhando nesse segmento, daqui 2 a 3 anos, você é o quê? Motorista aplicativo. Tá, eu vou lá conhecer. E fui. Sentei numa sala como essa aqui. Hoje, o rapaz que passou para nós, o Eduardo Chikoski, que passou a visão da empresa, é nosso sócio, né, aqui dessa loja. E ele mostrou o propósito da Demicon. Relacionamento, pessoas, visão de futuro, ajudar o maior número de pessoas a conquistar seus objetivos, sendo casa, veículos, empresários também. Eu falei, cara, legal, só que será que faz sentido para mim? Porque a única coisa que eu vendi foi sonho salgado, quando eu tinha 12, 13 anos. Eu não sei nada do mercado financeiro, não sei nada do mercado imobiliário. O que eu gosto é de carros, de repente eu consiga vender consórcio de carros. Hoje é o consórcio que eu menos vendo aqui na loja. Nós batemos 10 milhões, foram mais de 37 cotas. Uma cota de veículo, nós vendemos. Que legal. Quando tu fala que nem tudo são flores, eu sempre falo pela questão da inteligência emocional. Quando eu estudei com o Daniel Goleman, eu percebi que a gente às vezes não quer sentir as emoções, né? Então, quando tu fala que nem tudo são flores, é muito óbvio, né? Mas é que nem tudo é só amor. Porque se a gente vivesse só de amor, a gente não teria raiva. Então, daí um cachorro ia te morder, tu ia fazer carinho nele. Né? Aí quando dá errado, alguém te trai, alguém te engana, tu não ficaria triste, tu ia aceitar simplesmente. Então as emoções vêm para realmente, né, a gente se moldar, se forjar, nossa alma ficar forjada, que foi o que aconteceu contigo. Justamente essa queda foi o que te elevou, né? Essa queda é o que faz tu rever o que eu sou sem o patrocínio da seleção, quem eu sou sem esse patrocínio, né? Quem eu sou. Eu corri os 21 km lá em Curitiba, chegou uma hora, relativamente ao meu corpo eu bebo pouca água, assim, mas eu bebo água. E aí chegou uma hora que nos 18 quilômetros, cara, assim, tu quer entrar pra dentro de um balde d'água, né? E aí eu gritei bem alto, falei pro Matheus, que é meu sócio, eu falei, cara, aprende, desgraçado, a tomar água, viu? Então tem posições que Deus te coloca para te sentir sede e aprender a beber água. Chega uma hora que tu sente sede, tu precisa de dinheiro. Eu resistia muito em querer ganhar dinheiro, porque eu achava que era uma coisa de gente arrogante, gananciosa, inconscientemente, né? Sim. E aí chega uma hora que Deus te faz precisar de dinheiro, e aí Deus não manda o que tu quer, Ele manda o que tu precisa, e quando a gente entende isso, é fantástico, assim. Mas é uma história muito bonita, porque realmente nem todas as pessoas com 12 anos tiveram aquele conselho que tu teve lá atrás, né? E tu, Paulo? Quem é o Paulo antes, que nem a gente falou, né? Quem é o Paulo na fila do pão, antes de tudo acontecer? De onde é que vinha a tua mentalidade, a tua visão de futuro? Ela já sempre existiu? Eu vou te dizer que ela começou a aparecer com o tempo. Porque no meu caso, né? Minha mãe e meu pai se separaram quando eu era muito pequeno, uns 2, 3 anos, né? Meu pai sempre muito participativo, isso eu não tenho reclamação nenhuma, e depois o meu padrasto veio para nossa família como um anjo, e é ainda até hoje, né, cuidando muito de nós, até hoje cuida, né? Que legal. E o cuidado todo da minha mãe foi sempre em educação. Então ela conseguiu prover com que a gente não se preocupasse da porta para fora, né? E isso é algo que eu valorizo e honro muito. Só que sempre se tinha a cobrança. Tu tem que estudar. E eu disse assim, se tu tá falando, o que eu vou fazer, né?
Então eu sempre fui a pessoa que estudava, olhava, não me metia em briga. Hoje, assim, nunca dei um soco em ninguém. Não sou uma pessoa disso, sou uma pessoa que foge completamente desse tipo de situação. Obviamente, se for para defender o meu, Sim, aí eu vou ter que estrear minha direita aqui. Mas sempre fui muito para isso, para estudar, porque a minha educação foi. Minha mãe se aposentou na rede estadual, então ela foi professora. Então, né, eu era o filho de uma das colaboradoras da escola. Então eu não podia nem matar a aula porque alguém ia lá e me caguetar, né? Boa. Então tinha isso. A primeira vez que eu matei a aula, ela foi a primeira a saber antes da minha professora, inclusive. Ó, teu filho tá lá na pracinha e não vai entrar na aula. Então foi sempre nesse sentido. E teve um dia que eu acho que foi a grande mudança na minha vida, que eu tinha já aí na fase de uns 12 anos, que eu sofria muito bullying, assim. Muito bullying. Pelos dois motivos. Porque eu era filho da colaboradora e ficaram um pouco mais gordinho. E foi, e eu disse assim, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente. Eu tô em uma escola, onde eu tô só dentro dessa escola, eu não vejo nada pro lado de fora, porque eu saí da escola, ia para casa, brincava com meus amigos, a rua até hoje é uma das únicas ruas do bairro todo que não tem nem calçamento. Minha avó mora na frente, minha mãe mora atrás. Eu digo que a minha mãe e meu padrasto abraçaram minha avó, que a minha avó é mãe do meu pai, né? Então, final de semana a mãe liga. Dona Ilse, onde tu tá? Ah, eu tô aqui, então tu vai vir pra fora com a gente. Então virou uma mãe, né? Também. Então eu tinha um olhar muito limitado em função do contexto. E o que mudou, uma das viradas de chave, foi quando eu comecei a dançar em CTG. Comecei a perder um pouco a timidez. O ensaio, tu tinha que ensaiar de bota bombacha. Camisa não era obrigatório, então o que tu tinha? Tu tinha que suar. Então o gordinho deixou de ser gordinho. Né, começou a perder a timidez, porque ele dançava com a prenda. E isso me colocou também em situações onde eu não tinha sido colocado antes. Falar. Eu nunca tinha falado na frente para um público. Então o CTG me colocou isso. Com o tempo eu fui escolhido como posteiro do grupo. Então, né, para quem não sabe, o posteiro é quem dá o comando de início e fim de dança e tudo mais, se apresenta, representa o CTG. E a partir dali eu comecei a ser colocado em prova e principalmente comecei a me permitir ser colocado em prova. E até que o dia que a prova maior veio, quando eu saí de casa com 17 anos e fui me alistar no quartel. Que era o alistamento obrigatório. Eu cheguei em casa e disse pra mãe, mãe, me alistei no quartel. E a minha mãe olhou assim, meu filho, essa é a maior burrada que tu fez na tua vida. Eu disse, por quê, mãe? Eu queria que tu te alistasse lá em Santa Maria, na base aérea. E eu disse, mas tu sabe que eu não quero ser militar. Mas eu era obrigatório fazer o alistamento, né? E ela... Essa é a maior burrada que tu vai fazer. Cara, eu não esqueço até hoje. E nem ela. Esquece. Fui lá, enfim, não servi, porque eu não queria. E eu tinha mais um ano de ensino profissionalizante no Senai, que a minha mãe me matriculou com 14 anos. Então, com 14 anos, eu estudava de manhã no Senai e de tarde na escola. Dos 14 aos 15. Mentira, dos 15 aos 16. Gostei tanto, que eram 2 anos, fui lá e me matriculei em outro curso. Mais 2 anos. E nesse meio tempo, um professor me disse assim, tu tem um perfil para aprender desenho técnico, eu acho que tu poderia fazer. Ah, como é que é o nome do curso? AutoCAD. Como é que funciona? Ele custa, por exemplo, na época, R$400 era muito dinheiro. Né? Isso a gente está falando em 2006. Mas, como tu já é aluno há muito tempo, a gente pode parcelar em 10 vezes e tudo mais, enfim. E cheguei para minha mãe e disse, mãe, tem essa ideia. Ela disse assim, tu quer fazer o curso? Eu disse, não, eu quero, porque o professor disse que ia me ajudar bastante. A gente vai apertar de algum lado e vai fazer. Mas tu tem que saber que tu não vai ganhar nada depois disso. Eu disse, fechado. Aí a gente vê as diferenças e como isso molda, né? Olha para onde te levou. Eu, se tivesse essa visão de, agora tu vai ter que vender para pagar o curso, eu também seria uma pessoa diferente, porque teria me colocado à prova. Exatamente. Isso não é uma reclamação, muito pelo contrário. Claro. E fiz o curso, e aí com 17 anos eu terminei o ensino médio. Só que eu tinha mais um ano de curso lá. Aí fiquei naquela, e agora? Faço vestibular, mas tenho que fazer o curso. E Cachoeira do Sul, querendo ou não, ela é muito canalizada para Santa Cruz. Diferente da Quarta Colônia, já que é canalizado para Santa Maria, tem uma divisão assim. Sim. E a minha mãe me dizia, tu precisa passar no vestibular? E eu disse, mas mãe, eu nem sei o que eu quero fazer. Só que eu tinha feito quase 4 anos de eletricidade, né, e eletrônica, tinha feito um curso disso. Eu disse, eu vou fazer uma escola técnica. Mas deixei de lado. E aí no último ano do curso, né, só para finalizar, fiz na concessionária de energia de lá.
e lá na concessionária tinham estagiários que fizeram um colégio técnico industrial aqui. E um me disse, cara, tu tem perfil para fazer. E lá eu trabalhava no almoxarifado, empilhando parafuso. O nosso almoxarifado, na época, foi eleito um dos melhores de todo o estado. Cara, era tudo na ponta do lápis. Parafuso era assim, ó, quadradinho, quadradinho, quadradinho. O cara chegava, era de 10. Ah, era 10? Só já pegava e já saía. Então a gente cuidava muito disso. Aí conheci o Colégio Técnico Industrial. Vim, fiz a prova, fiz aula particular com uma colega da minha mãe que não cobrou. E eram 30 questões. Eu fiz 27. Eu fiquei em primeiro suplente. Aí eu falei, caramba, quem me trouxe para fazer a prova? Meu padrasto. Eu falei, cara, não vou passar nesse troço, porque imagina, 90% das questões a galera acertou. E fui chamado. Onde é que eu vou morar? Casa do estudante. Aí morava na casa do estudante, tudo. Na volta de uma das aulas, quem é que eu encontrei? Outra moça que fez estágio na época, lá em Cachoeira. Eu disse, tu não era o cara do almoxarifado? Eu disse, era. Pois é, eu tô fazendo escola técnica. Tá, e daí o que tu vai fazer? Não, eu quero me formar e trabalhar. Tu vai fazer vestibular aqui. Eu disse, por quê? Só faz, depois tu vê. Eu disse, vestibular é difícil, né? Os professores me diziam que era difícil passar no vestibular na Universidade Federal. E fiz a prova, faltou 5 questões para entrar no ponto de corte. Disse, tá, beleza, mas eu preciso estudar mais. O ensino médio foi fraco. Realmente foi fraco. Sim. Deu 2 meses, apareceu uma vaga no laboratório de informática para dar aula de quê? AutoCAD. Quanto que era o valor da bolsa? Pagava o cursinho. Então eu fazia a escola técnica de tarde, o cursinho de manhã e dava aula de noite. Fiz isso durante 1 ano, fiz a prova do vestibular e passei. Passei, não lembro, acho que foi em 3º lugar para engenharia elétrica. Então a minha visão para o lado comercial e para toda essa parte, ela foi sendo construída conforme eu fui conhecendo as pessoas e muita gente. Hoje eu sou muito grato aonde eu cheguei porque foram as conexões que eu tive que me levaram até hoje. Nem tantos desafios, só pegando o gancho que o Renan trouxe aqui, porque eu acho que é isso. E hoje, nesses 10 anos que a gente tem, que a gente completou de empresa, o que a gente mais busca, eu sempre incluo a minha esposa nisso, a gente está sempre em busca de conhecer o mundo por novas janelas que às vezes os nossos olhos não estão prontos para abrir. Então a gente investe muito em treinamento, capacitação, conversas diferentes. Eu digo para minha esposa assim, todo dia a gente tem que conhecer alguém diferente. Mas não é no sentido de ser interesseiro. É ser interessante, porque sempre a gente aprende. Então a minha história foi muito nesse sentido, conhecendo gente e essas pessoas me trazendo uma visão, porque em 2005, quando eu fiz o curso de AutoCAD, 2005, 2006, eu não tinha nem computador. Cara, como é que eu vou aprender? Aí eu comprei um computador usado com um projeto que eu fiz para um engenheiro. E o computador tinha incríveis 20 gigas de memória. Cara, hoje 3 tera, 4 tera, 50 mil tera. Tinha 20 de... Comprei, eu nunca vou esquecer. O CPU era branco e a tela era preta. Porque eu não tinha dinheiro para comprar igual. E foi, enfim, e fiz esse primeiro projeto e essa foi uma mudança de chave lá na minha vida, assim. Ele foi lá em casa me buscar porque no Senai tinham me indicado que eu tinha feito o curso de desenho. Ele foi me buscar no domingo de noite. Tu imagina alguém chegar para buscar o teu filho domingo de noite, teu filho ter 15, 16 anos. Ó, é tal pessoa conhecida da cidade, ó, chegou aqui, tal, a minha mãe disse, não, pode ir que eu confio nele. Fui, ele só me entregou as folhas e disse assim, ó, dá uma olhada que eu já venho. Cara, eu comecei, eu nem sabia o que era. Eu disse assim, o que o senhor precisa? Tu sabe desenhar isso aí? Não sei. Tô sendo sincero. Tudo bem, eu te levo embora. Cheguei em casa, olhei, mãe, ele me pediu uns desenhos que eu nem sabia o que era. Aí eu olhei no sistema, no site liguei pra concessionária, tem um regulamento, ele custa R$60, eu te mando físico. Não tinha nada digital naquela época. Aí veio na conta de energia. Veio junto com a conta de energia um manual lá de como fazer projeto e tudo mais, beleza. E não tinha WhatsApp nem nada, né? Deu 1 mês, ele me ligou de novo. Ligou pro fixo lá de casa, né? Não tinha celular. Sim. Já aprendeu a fazer o projeto? Agora sim. Então, vou te pegar aí. Trouxe. Olha, aqui, beleza, tá. R$200 o projeto. 100 quando mandava e 100 quando a RGE aprovava. Show de bola. Fiz o projeto, levei pra ele, ele olhou muito bom, só que tá todo errado. E eu disse agora. Porque na hora de imprimir, o projeto é para sair de um tamanho e uma formatação. Ele saiu bonito, mas fora de norma. Né? Porque a BNT tem padrões de folha. Perfeito. Saí dali e liguei pro meu pai.
né? Pai, preciso da tua ajuda, o que que houve? Tu manja de AutoCAD, a gente usa na empresa todo dia lá, preciso disso. Levei para ele papá, arrumando a escala agora, ficou 10. Imprimiu, né, na folha pequena, se imprimiu na folha pequena deu certo, na grande também. Levei para ele, agora tá 10. Mandei para ele, aprovado. Projeto. Fiquei trifeliz, né? Quando aprovou o projeto, ele foi lá em casa. 100 pelo projeto e mais 200 por ter corrido atrás. Agora eu vou aumentar o preço. Todos os projetos são R$300. Ah, que legal. E desde então, eu sempre busquei trabalhar nesse formato. Eu tenho pessoas lá na empresa, só rapidamente para finalizar, que eu sempre premio por entrega. E às vezes as pessoas nem imaginam que vão receber, porque eu não gosto de falar, até para ver o que é natural e o que não é. Né? Seja investimento de treinamento, agora a gente está investindo numa colaboradora que vai assumir um cargo, 50% a gente vai pagar do treinamento dela, um treinamento que ela quer fazer há muito tempo, ela não tinha recurso, então 50% a gente paga. Então, enquanto muitas vezes as pessoas não estão investindo no time, a gente está indo nesse sentido. Por quê? Porque investiram em mim. Então, só para contextualizar essa longa conversa, foram as pessoas que me deram muito esse conhecimento e uma janela para o lado de fora que eu não tinha por ser muito o foco do estudar. Não estou dizendo que isso é errado, muito pelo contrário. Mas existe um mundo tão grande que a gente precisa se permitir. E esse é o meu porquê hoje, o meu porquê. Eu quero que a minha família enxergue o mundo de uma forma diferente. Veja que existe um país que tu pode visitar e não só ir a Cachoeira do Sul, né? Tem muita coisa que a gente pode ir e muitas vezes tu não precisa do dinheiro para isso. Né? O dinheiro é só um meio, né? Uma ferramenta. Muitas vezes. A gente palestrou lá em Cachoeira com o CDL, lá com o seu Marion. Batemos aí quase 400 pessoas lá inscritas e dividiram, uma parte era empresário, outra era os colaboradores. Foi sensacional, assim, o pessoal recebeu com muito carinho e eu me tornei consultor do Sebrae recentemente, então essa palestra já foi pelo Sebrae lá com eles. Foi muito legal. Cachoeira é uma cidade que eu gosto. Cachoeira, há muitos anos a gente ia lá no clube, acho que Rio Branco, né? Clube Rio Branco, exatamente. A cidade mudou muito com a ida da universidade para lá. Fui não é Faxinal, como é que é o nome da... Duraznal, no baile do Chopp. Isso aí. Foi lá no baile do Chopp, é muito legal lá. Eu sou de Caçapava do Sul, né? Então eu conheço a região onde a gente fazia. Mas do que vocês estão me falando, eu vejo que assim, tem um momento da vida que faz sentido as pessoas que estão ali, né? Elas que às vezes dão esse sentido pra gente. Que nem a tua mãe te deu o sentido de estudar, ou tu foi buscando esse sentido que eu chamo de propósito, ou não é um propósito romântico do eu nasci para pintar parede, ou para cantar, ou para dançar, né? Mas o propósito daquela fase, que era crescer, que era aprender, que era estudar, e as pessoas têm esse propósito muito romântico, no sentido de, tu nasceu para ser empresário, tu nasceu para ser remador, não sei muito bem, tu foi se motivando e foi gostando e botando o propósito. Esse propósito não é um propósito, às vezes, que se anima sozinho, né? É tu que dá ânimo para ele, é tu que coloca essa energia. E hoje eu vejo as pessoas muito focando na motivação extrínseca. E o David Pink, no livro Motivação 3.0, ele fala que a motivação que realmente libera os neurotransmissores certos é a motivação intrínseca. Porque senão eu quero perder 10 quilos, quando eu perco os 10 quilos, eu paro de fazer o esforço e engordo de novo. Eu quero juntar 1 milhão, eu quero bater a meta, acontece com muito corretor isso, né? Ele bate a meta, ele vende 2, 3, 4, 5 milhões, ele gasta o dinheiro e para de fazer o esforço e não sabe por que não conseguiu se manter lá. Então a maior dificuldade humana é ser constante, porque ser constante tem que virar identidade. Eu não posso querer ter o dinheiro, eu tenho que querer ser rico. Eu não posso querer ter a magreza, mas eu preciso querer ser saudável, porque se eu for, não paro de fazer, né? Então eu vejo que essa mentalidade de vocês foi construída lá. Porque hoje virou identidade. Tu é um empresário, tu é um líder, tu é um vendedor, tu não tinha habilidade de venda, mas tu se tornou, com os recursos que tu tem, tu ativou uma identidade ali. E as pessoas não entendem isso. Isso parece ser filosófico, mas não é. Porque às vezes as pessoas ativam uma identidade da pobreza. Por ver pobreza, por não ter a condição, por não ter o dinheiro, elas acham que riqueza é só o dinheiro. Mas acho que vocês não tinham o dinheiro que vocês têm hoje. E chegaram aqui. Eu não tinha o dinheiro que eu tenho hoje, mas então como é que a gente chegou? Tem gente que acha que, claro que com dinheiro tu faz mais dinheiro, mas não necessariamente dinheiro te traz dinheiro. Se nós for parar para pensar quais são os elementos primordiais que trazem dinheiro, eu acho que dinheiro seria o último que eu colocaria. Porque tu pode ter dinheiro e não trazer dinheiro. Mas tu tem um bom relacionamento, alguém que te dá um conselho, um amigo, se tu tem uma boa esposa, que a decisão mais importante da vida do homem é a esposa, né? Então se tu tem uma boa esposa que discorda de ti, que bate de frente contigo e que desperta o homem que tu é, isso faz toda a diferença. Então as pessoas não entendem que os recursos são extensos, como tu disse, às vezes é tempo. Às vezes a pessoa tem o dinheiro, deixa guardado e ela não coloca o tempo dela. Ou às vezes ela tem o dinheiro e não coloca o dinheiro dela para crescer.
Então, acho que esse é um ponto importante. Dito isso, a gente tem que falar da parte difícil também. Então, eu quero provocar vocês o seguinte: temos uma visão de futuro. O que tu acha que pode dificultar ou atrapalhar fazer essa visão se tornar real? Na tua visão, Renan. Temos uma visão, queremos um consórcio de 5 milhões, comprar uma casa, um carro, apartamento, quero viajar, quero que a minha empresa dobre de tamanho. Tem a visão, beleza. A visão, muita gente tem a visualização, que não é a visão. Para mim, a visualização é isso, é o desejar algo, mas a visão para concretizar isso é a visão visionária do empreendedor, do jeito, do como vamos fazer. E vocês têm essa visão. Tu foi achando um jeito, tu foi não só visualizando que tu queria estar na seleção, mas a visão era, cara, como eu, sem condições, vou fazer isso acontecer. Vou passar aqui, vou fazer lá, então vou pegar o projeto, vou ligar o manual aqui, nisso aqui. Essa visão que as pessoas não têm. Porque aqui gasta muita energia para o cérebro, gasta muita glicose. Porque nós ficar numa masturbação mental e fantasiando as coisas não é visão. Entende? E a maioria fantasia, fica alienado naquilo e não concretiza. Ser mestre da realidade é isso. Então, o que tu acha que pode atrapalhar a visão mesmo? Olha só, eu gosto de fazer uma reflexão assim, qual foi a melhor e a pior coisa que te aconteceu? Porque pra mim, a pior coisa que aconteceu pra mim é eu não ter conseguido a vaga na seleção em 2017. Mas foi a melhor coisa pra mim, nesse momento. Por quê? Porque daí eu consegui enxergar outra visão, segundo o Paulo falou. Eu preciso enxergar agora quais são as opções que eu tenho. E aí me caiu, naquele momento, trabalhar com motores aplicativos. E depois eu conheci a Demicon. Só que eu entrei na Demicon dia 8 de fevereiro de 2020. Eu estava iniciando o projeto e em março de 2020, o que aconteceu? Pandemia. Tudo se fechou. E aí eu não conseguia nem ir para o escritório para estar em treinamentos. Eu estava aprendendo sobre o produto, estava aprendendo sobre o mercado financeiro, sobre o mercado imobiliário. Eu falei assim, não, Deus, não é possível isso, me dá um sinal, porque eu não consigo nem atender meus clientes, eu não consigo nem pegar o carro hoje e trabalhar também com motores aplicativos. Será que eu devo voltar para a canoagem? Eu me perguntei isso. É um sinal? Será que é um sinal para eu voltar? Porque meu pai todo dia me falava, cara, tu é bom nisso, continua, continua, continua. E aí um dia eu estava olhando o Instagram, passando, apareceu curso de venda de consórcios online. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Isso foi assim, final de março. Falei, cara, é aqui. Foi Deus e o algoritmo. E o visionário. E o visionário. Cara, eu lembro até hoje. Eu tinha de limite no cartão R$3.700. Sabe quanto custava o curso? 3.699. 3.500. Caramba. Eu falei, é aqui. 3497. 3.500. Comprei esse curso. Paguei, parcelei em 2 vezes. Comprei o curso. À tarde, a minha esposa chega. Ela tinha recém começado a trabalhar numa empresa também. Então ela também não tinha salário. Ela chegou assim, amor, precisa do cartão pra gente fazer compra. Eu falei, então senta aí que a gente vai conversar. Agora a tua vez. Senta que a gente vai conversar. Ela, não vem com notícia ruim. Falei assim, não é ruim. É a melhor decisão das nossas vidas. Porque não tem plano B. Ela, o que tu fez? Eu falei, então, comprei um curso de consórcio para vender consórcio online. Ela fez assim, quanto custou o curso? 3.500. Quanto que a gente tem? R$200 no crédito. Tá bom, vamos sobreviver com isso. Fomos no mercado, compramos um monte de ovo, de proteína, a gente vai ter. Ovo e pão. Mas não foi o Graciovos. Não foi o Graciano. Não, a gente nem tinha dinheiro para comprar o Graciano. Iniciei. Eu lembro que nós tínhamos 2 quartos no apartamento. Um quarto a gente dormia, outro quarto fiz escritório. Eu entrava nesse quarto do escritório às 7 da manhã e eu saía à meia-noite. Nem o ovo que eu comprei eu comia. Mas eu comecei a estudar o curso e até às 9, eu começava às 7 até às 9, estudando. Às 9 eu começava a colocar em prática. A ligar, a prospectar, a mandar mensagem, e aí eu comecei. E comecei a vender daí o consórcio online. Comecei a vender 100 mil no primeiro mês, segundo mês 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Eu estava batendo a meta do escritório, do time, trabalhando sozinho em casa. E aí o Eduardo, que era o meu gestor, ele falou assim, Renan, o que você está fazendo? Eu falei, cara, existe um passo a passo.
começa assim, 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 assim. Ele falou, cara, legal, passa esse treinamento pro time? Passo. Aqui pra replicar o conhecimento. Mas a maioria não passaria. Cara, assim, ó, eu sempre sou coração aberto, eu passo tudo. Eu acho que eu só cheguei na liderança por ter essa sensação de, cara, o que eu sei eu preciso passar. Preciso replicar esse conhecimento. Nós fizemos uma chamada de Zoom, aí o Zoom começou a bombar na pandemia, né? Os vídeos chamados. Fizemos um treinamento, eu comecei a dar o passo a passo e comecei a acompanhar o time. A gente começou a vender 5 milhões no mês. De uma loja que antes da pandemia vendia 2. E aí, o Eduardo teve a oportunidade de abrir a sua própria loja. Isso a gente morava em Foz do Iguaçu, ele teve a oportunidade de abrir a loja dele em Passo Fundo. E no meio do caminho ele falou assim, o dia que você tiver a oportunidade de ser líder, não perca essa oportunidade. Eu tô saindo hoje da loja de Foz do Iguaçu, tô abrindo a minha loja, mas se um dia você tiver a oportunidade, agarre com as 2 mãos. E eu fiquei com isso na cabeça. Ele foi para Passo Fundo, 2 meses de loja dele em Passo Fundo, a esposa dele sofreu um acidente, quebrou o tornozelo. E ela teve que ir para Floripa para tratar. E ele ficou sozinho em Passo Fundo. Montando o time, tendo que vender também. Ele me liga. Renan, cara, eu preciso de você. Eu preciso que você venha para Passo Fundo como meu gestor. Você aceita? Eu falei, cara, quando que você quer? Ah, cara, no máximo semana que vem. Tá, fechou. Eu vou, mas eu preciso falar com a Adri antes. Tá, desliguei o telefone. A Adri chegou no final do dia, eu falei, amor, tem uma baita notícia para te dar. Senta que a gente vai conversar. Ela, eu também tenho uma notícia para te dar. Deu, peraí, me conta primeiro a tua. Ela falou assim, estamos grávidos. Deu, e agora? Ela, tá, me fala a tua notícia. Eu falei, então, não sei se a minha notícia é tão boa quanto a tua agora. Ela, tá, me fala. Eu falei, então, o Edu me ofereceu a gestão da loja dele para nós. Mas, lá em Passo Fundo. E agora, eu não sei se faz sentido para nós. Ela, assim, lógico que faz sentido. É tudo que a gente sempre quis. Quando você falou que você queria um cargo de gestão, eu abracei e comprei isso contigo também. A gente vai. Então, beleza. E aí a gente começou a pesquisar casas, assim, ó, sem conhecer Passo Fundo, sem conhecer a cidade, só conhecendo 2 pessoas, né, em Passo Fundo, que era o Eduardo e a sua esposa Isadora, que são nossos sócios hoje. A gente foi, deu uma semana, a gente alugou uma casa, né, em Passo Fundo. E aí eu fui sozinho. Começamos a gestão em Passo Fundo, hoje é uma das lojas que mais vende no estado, né? 2023 e 2024 foi a loja que mais vendeu. E aí começamos a gestão, ficamos 1 ano e meio em Passo Fundo na gestão. Aí o Edu, tá, agora é a vez de vocês abrir a loja. O processo ali continua. E eu olhei para a Adri assim, cara, será que faz sentido? Nós estamos tão bem em Passo Fundo. A gente já estava conseguindo, assim, sabe quando tu almeja, eu quero ganhar X valor por mês? A gente já estava ganhando 2x. Cara, será que faz sentido? A gente está tão confortável aqui. Tá, mas o propósito, eu acho que é isso, amor. Vamos. Aonde? Santa Maria. Por quê? A Adri tem parentes aqui. A família do pai dela é tudo daqui, de Santa Maria e Formigueiro. Tá, então vamos para Santa Maria. Viemos para Santa Maria, também, sim, conhecendo 5, 10 pessoas, dava para contar nas palmas da mão. E começamos o projeto aqui, montamos a loja. E com a loja montada, nós ficamos 3 meses sem vender. E sem entender porque estava vendendo. Não porque não estava vendendo. Por que a gente não está vendendo? O produto é bom, a empresa é boa. Cara, por que a gente não está vendendo? E começamos a pensar. Cara, eu acho que falta relacionamento para nós aqui. Nós começamos um processo seletivo de vamos contratar o Paulo para que o Paulo venda para a família dele. E que a família dele indique o Paulo para a gente começar a montar uma teia de clientes. Claro. Né? E aí o negócio começou a dar certo. O Paulo começou a trabalhar com... E assim foi. Então a gente começou a ver que o negócio ele é 100% relacionamento. Se não existe pessoas para te mostrar a visão, por exemplo, o Eduardo que me mostrou a visão da Demicon, ou o Paulo que vai vender para a família dele, o negócio ele não flui. Mas o que eu acho mais sensacional, traduzindo assim para a neurociência da coisa, eu vejo que a tua visão a visão real do líder, ela é progressiva. Ele tem um propósito, que é avançar, quer se tornar melhor,
ele quer melhorar, dar uma vida melhor para a família, ou ele quer ser alguém notável, quer fazer algo útil, então tem um propósito ali por trás. Mas tu viu como tem uma automotivação de buscar isso e também de estar aberto para esse convite da vida. Então a tua visão, ela é progressiva, as pessoas querem visualizar tudo isso aí, ó, tudo pronto. Elas querem visualizar todos os próximos 10 anos prontos. Eu sempre falo, o planejamento ele serve para me tirar do lugar, porque no meio do caminho as rotas vão mudando, o plano vai mudando, mas o objetivo final tá lá. Mas os motivos podem ajustar, mas tu viu que a tua visão foi progressiva. A gente quer ir para lá, mas aí a gente foi até aqui, daí foi Passo Fundo veio ali, então a visão vai sendo progressiva. É o farol do carro, né? Tu não precisa enxergar daqui a Porto Alegre para ir até Porto Alegre. Tu sabe que é Porto Alegre, mas as pessoas querem controlar todo o caminho. E por isso muitas vezes elas têm aquela paralisia por análise, né? Fica paralisado escolhendo o que fazer agora e daí não escolhe ficar parado. Daí não escolhe nada e acaba não concretizando a visão maior, a visualização maior que é chegar lá. Então essa visão eu vejo que é genuína e é isso que as pessoas precisam encaixar na sua vida, que é, cara, a vida é movimento. Então eu sempre falo que a minha identidade hoje, ela precisa ser movimento. Eu sou o movimento. E se eu sou o movimento, eu vou buscar o movimento. Se deu errado, eu vou fazer outro movimento. Se deu certo, eu vou continuar fazendo outro movimento. Porque tem um propósito, né? Que é viver, que é realmente desfrutar. Então isso eu acho que é uma grande lição para que todos possam aprender e levar para o seu dia a dia que estão vivendo hoje, que como tu disse, às vezes o que parece ruim é bom. Às vezes o que parece que deu errado, aquela porta que se fecha, na verdade eu sinto isso e falo muito da espiritualidade, que na verdade é Deus fechando algumas portas, mas Ele está te encurralando para o caminho que tu precisa ir. É só tu aceitar, entende? E tu se entregou, isso é o mais top, assim. E tu, Paulo, o que tu acha que pode impedir a visão de se concretizar? O ego eu acho que é o principal, assim. A falta de humildade de saber que nós somos seres em eterna construção e também o cuidado com quem a gente anda. Eu acho que às vezes a gente não olha para esses 3 pontos, sabe? Quando a gente está muito bem, tá funcionando, 10 milhões, chopp pro time, tal, às vezes tu tem que seguir cortando custos, né? Porque nosso negócio tem, às vezes a gente esquece. Às vezes a gente gasta com o que não precisa gastar. Às vezes a gente esquece de olhar para o processo ou dar aquele feedback que merecia ser dado aquele dia. Ou às vezes também a gente começa a não aceitar convites das pessoas que a gente vivia antes. E também, uma coisa que eu cuido muito, assim, é entender o todo quando não tá tão bom. Sabe? Entender que faz parte disso que tu falou, dessa montanha russa. Qual é a lição, né? Qual é a lição? Pergunta, só não te interrompendo, a pergunta que tem que fazer quando a gente está no deserto não é quanto tempo isso aqui demora para acabar, mas é o que eu aprendo com isso aqui para não voltar aqui. Isso aqui para não voltar aqui. Exatamente, exatamente. A nossa empresa tem 10 anos, tá? Começamos ali, me formei em 2015, passei para engenharia, enfim, tudo. Nos formamos juntos, eu e minha esposa, conheci ela na faculdade, estamos juntos aí desde 2010. E comecei a fazer projetos, engenheiro, projetista. E para a empresa que eu fazia, eu sentia que não dava uma liga. O foco era a venda, não era a entrega. E aí cheguei numa encruzilhada. Ou entrego tudo, ou não entrego nada. Não vou fazer projeto só. Porque o time comercial nem sabia o que estava vendendo. Energia solar em 2015, cara, ninguém sabia nem o que era. Sem falar que era um investimento bem mais alto. E daí, enfim, vamos começar a entregar tudo, né? Demorei 3 meses para vender o primeiro também. E depois que vendi o primeiro, já vendi o segundo, já vendi o mercado. Eu falei, cara, e sempre, até hoje é assim, todo o nosso dinheiro está dentro da empresa. A sede que a gente tem hoje lá, toda foi feita com capital próprio. E a gente começamos a crescer, achamos a sede lá, enfim, a gente tinha um tempo, no início a gente ficou no Tecnopark lá no Distrito Industrial, que a gente só estava numa sala, né, precisava de nada, o material já entregava na frente do cliente, na obra do cliente. Achamos uma sala, começamos a obra, isso e aquilo vai ficar 10, orçamento perfeito dentro do que a gente tinha, e realmente foi muito bem executado. Começamos a contratar, pandemia. E tinha uma gordura de caixa, a gente disse, a gente não vai demitir ninguém. Mesma coisa contigo. Vendedor fotovoltaico vai ao cliente, entende a demanda, vê o que cabe e bola para frente. Não dava. Começamos a trabalhar. Eu ia trabalhar. Eu morava na General Neto, que eu saía para ir trabalhar porque eu já estava ficando mal de ficar dentro de casa. Não me sentia bem.
Enfim, conseguimos passar por isso, começamos a investir em treinamento, investir em cultura, enfim, foi, até que em outubro de 2022 tivemos um incêndio lá na empresa, né? Numa área externa, temos toda a parte fechada e temos uma aba lá. E aquele dia, acho que foi o dia da virada, por 2 motivos. O primeiro que teve um incêndio lá, enfim, os bombeiros chegaram em menos de 5 minutos. Eu agradeço muito que o incêndio foi a 1h da tarde. Então tinha gente lá. Então se tinha gente lá, alguém ia ver que tinha um incêndio. Se fosse de noite, talvez não teria nada. E o time todo, assim, no final, quando os bombeiros controlaram tudo com roupa de obra, separando os painéis, para poder, dentro do que poderia mexer, porque a perícia tinha que ir lá e tudo mais. Dispensamos todo mundo, não dormi aquela noite. Já não estava conseguindo dormir, só que eu lembrei para Carol, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa diferente. O que eu acho que a gente tem que fazer? Amanhã, 7 horas da manhã, todo mundo na empresa para tomar um café. Tá, mas o que tu acha que tem que fazer? A Carol me perguntou se a gente tem que tomar um café para agradecer a vida. Porque se fosse aqui dentro e fosse mais rápido, a gente não sabe o que poderia acontecer. Naquela época a gente usava muito o WhatsApp, né? Hoje a gente não usa tanto, a gente usa um sistema interno nosso. Pessoal, amanhã, 7 horas da manhã, um café na empresa, tudo, queremos todo mundo lá, E assim, a gente fez a oração e a energia que se criou naquele momento foi muito bom. Sabe? Então aqui, ó, pessoal, acesso ao estoque, ninguém vai ter. Acesso lateral para o fundo da empresa, ninguém vai ter. Porque lá estava, né? Vocês quis. A partir de hoje não se fala mais de incêndio. Se alguém falar aqui de incêndio, se a polícia chegar aqui, qualquer alguém bombeiro, que é um processo natural, né? É com o Paulo, com a Carol. Agora eu quero que vocês foquem no que vocês são bons. Tu fazer projeto, tu fazer contrato, tu atender cliente, tu ir pro comercial. Vai ser ruim? Vai. Nossas obras vão atrasar porque a gente não pode abrir lá até a perícia aí. Mas a gente vai resolver. Ligamos pros clientes, conversamos. Foi um período muito difícil. Porque tu comprou algo e tu quer ter e eu não poderia entregar porque eu não conseguia tirar de dentro do estoque. Né? E o engraçado de tudo, o incêndio, se não me engano, foi numa quarta-feira. Terça-feira eu recebi 2.000 módulos no estoque. Foto de fundo de computador. Deus é muito bom. E aí chegou, enfim... No sentido de provocar, ele te deu o desafio perfeito. Tava lindo, assim, a foto. Nunca esqueço a foto que meu irmão me mandou, assim, porque ele também foi sensacional para a nossa empresa no processo construtivo, assim. Ele disse assim, chegou e tá organizado. Tava lindo assim, pallet empilhado, alinhadinho, No outro dia deu 2.000 módulos a R$1.000 cada módulo, são 2 milhões de prejuízo. E aí a gente trabalhou, e aí em outubro a gente bateu em dezembro a gente bateu 24 milhões de venda. Uau. Eu falei assim, caramba, agora ninguém segura. Virou janeiro, eu perdi todo o tesão pelo negócio. Do nada, sem saber o motivo, porque, cara, se eu olhava pro caixa, caixa super saudável, nunca fomos a banco, não tínhamos dívida, né? Dívida era assim, cara, vou comprar um carro e bota no fluxo. Não tem? Enfim, eu perdi todo o tesão pelo negócio. Eu não queria ir para a empresa. E eu tinha obra para entregar, um time funcionando, tive 55 colaboradores, tudo rodando, os resquícios do incêndio já tinham sido resolvidos ali, né? Ficava só a questão de seguro aí, deixei para os advogados trabalhar porque eles são melhores que nós nisso. E foi um tempo muito difícil, assim. Eu ia sem tesão trabalhar e não tinha o mínimo motivo. Casado com uma esposa sensacional, um filho, já com 1 ano e pouco, uma empresa super bem posicionada, nosso foco nunca foi preço, foi valor, e de uma hora para outra parece que o diabo vem e age e te coloca à prova. Foi um período bem complicado, busquei ajuda, enfim, tomei remédios e hoje eu consigo, hoje não, né? Consegui sair assim, mas foi algo que me faltou, só voltando agora para tua pergunta, a visão, sabe? Eu acho que a gente, como líder, a gente tem que estar em constante movimento, tua palavra eu uso muito, não pode estar acomodado, tem que ser a pessoa que cutuca o outro. Eu digo pra todo mundo, cara, quando eu parar de te incomodar, esquece. É porque eu não acredito mais em ti. Pressão é privilégio. Exato. E uma coisa que eu tenho feito muito hoje, se nós como líderes ou pais de família, se a gente não profetizar o futuro, esquece. A gente tem que profetizar por 2 coisas, para que a gente também acredite naquilo
né? A gente está lançando uma flecha, então essa flecha precisa avançar. Então o mundo precisa sentir isso e as pessoas, elas não sabem aonde que a gente quer ir. Tu sabe, né? Eu sei. Teu colaborador às vezes não sabe. Meu colaborador às vezes não sabe. E se a gente fala muito superficialmente, não fica claro. Eu digo, a gente vai ser essa empresa nesse posicionamento, com essa solução, quem cliente que quer preço não é o nosso cliente. Paulo, tu não quer atender? Não, é que a nossa solução já é para esse segmento, para esse formato. A gente vai se diferenciar no pós-venda, só que a gente vai apanhar. A gente vai apanhar por causa disso, a gente vai colocar processo, a gente vai ser um pouco mais burocrático, a gente não vai usar o WhatsApp, a gente vai usar esse sistema, a gente vai demorar 1 ano para implementar ele do jeito que a gente quer, só que depois vai facilitar isso. E lá na frente a gente vai colher os louros. Quem quer? Quero. Então pode contar comigo. Então isso, dessa visão, eu vejo que a gente tem que estar sempre nesse movimento. Uma questão que eu estou fazendo, melhorar o lado espiritual. Durante muito tempo fiquei afastado disso. A minha esposa, durante os momentos de crise do nosso negócio, ela sempre dizia, vai dar certo. Eu disse, como é que essa gringa tem a certeza que vai dar certo? Eu tô vendo que não tá indo para um caminho que eu tô sentindo que vai dar certo. Ela, vai dar certo. Ontem até a gente teve uma conversa sobre isso. Ela disse, vai ser isso. Eu disse, tá, mas vai ser bem difícil. Ela, na minha oração, eu não tô pedindo para que seja difícil. Então, são essas mudanças que a gente tem que ter no pedido. Eu tô buscando muito esse lado. Eu falei do evento que eu fui em São Paulo. Para ti foi transformador também, para nós também. E o convite para o evento, né? Hoje o nosso foco da empresa, soluções novas e deixar o caixa gordo como era, né? O mercado não está bom para todo mundo, mas a gente tem que criar as oportunidades. E um dia eu estava bem desanimado, eu acho que eu te contei até, e eu estava saindo da empresa vindo para o centro. E eu abro o WhatsApp, 4 mensagens, uma atrás da outra, em áudio. Paulo, tudo bem? Aqui é o Samuel, etc, tal, vai ter um evento em São Paulo, isso, aquilo, um evento X, Nitro 10X o evento. E eu faço parte de um grupo, isso aí. E eu ganhei 2 convites, convite black, tudo mais, não sei o que. Então quero te fazer 2 convites. Primeiro, vim tu e a tua esposa, R$5.000 cada convite. Tu e a tua esposa. E o segundo convite é para tu ficar na minha casa. Só tem um problema, comprar passagem. E eu disse, mas isso não é um problema, né? Falei com a Carol tudo, e a Carol disse assim, tu entende que são os sinais que a vida dá? Tu estava te sentindo desmotivado, enfim, que era o que a gente estava falando antes de começar, que às vezes a gente não tá no tesão, né? Não tá naquela, vamos pegar essa mesa, vamos jogar, vamos fazer isso. E fomos no evento, né? Aí até eu brinquei, tá, vamos comprar passagem. Sim, a gente tem milhas, então o evento seu, de graça. E foi um evento que mudou a minha vida, assim. Mudou a minha vida, assim. Até a gente falou, né? Só a primeira manhã já muda. Já pagou o evento. Já muda, assim. E na casa dele, assim, não vou esquecer, ele mora em Alphaville, enfim, nos condomínios lá. E ele disse assim, tu sabe por que eu te convidei? E eu disse, cara, eu tô louco pra saber por que tu me convidou. Porque a gente não tem... É que chega um nível que a gente fala o que tem que falar, né? Com as pessoas. Ele disse assim, porque a gente não tem convivência. Tu concorda comigo? A gente só se falou 3 vezes, né, Paulo? Naquele evento do Marcos Marques, depois outro dia que tu veio aqui em casa, porque eu ia pra um evento lá e tinha um amigo em comum, a gente foi lá. E em outro evento. Porque um dia eu saí e orei. Para quem que eu poderia dar esse ingresso? E tu vem na minha cabeça, tu e a Carol. E na hora eu te mandei o áudio. Eu tava em viagem, tudo, e depois quando entrou a internet, foi tudo. Então, assim, além do ego, humildade, enfim, eu acho que isso, além da parte física que a gente tem que se cuidar, eu tô também olhando muito para isso, a gente tem que ter esse contexto, sabe? Profissional, espiritual, saúde, e tá sempre perto da família. Às vezes a gente acaba, né, porque o foco é o negócio, aí deixa a família de lado. Hoje, por exemplo, eu tava saindo para jogar pádel, eu jogo pádel às 7 horas da manhã, inclusive no domingo, que eu acho fantástico, muita gente dá risada na minha cara. Cara, tu joga às 7 horas da manhã? Sim, cara, eu jogo às 7. 8h30 eu passo na padaria, pego um pão quentinho, tomo um café com a minha família. E meu filho fazia tempo que queria ir olhar eu jogar. Aí hoje era 6h30, eu tava saindo de casa, disse, filho, vamos olhar o papai jogar pádel? Não, outro dia. A esposa se matava dando risada, né? Eu disse, cara, vamos com o pai olhar. Tá, então vamos. Só que assim, pra tu ir, tu tem que tomar banho. Aí tomou banho, tudo, o cara ficou assistindo eu jogar, dava risada, etc. E dele hoje. Aí saindo do jogo, ele tem 4 anos, Antônio. Eu disse, filho, e agora? Agora a gente vai tomar café, né, papai? Porque eu só comi banana e ameixa lá no clube. Eu já levei a lancheira, né? Aí chegou em casa o iogurte, a panquequinha dele e tudo mais. Então eu tenho olhado muito pra isso. Estar
forte comigo, porque se eu tô fraco, a minha família vai estar fraca. Eu preciso deixar a minha família segura e confiante. E quando tá tudo muito bom, puxar o freio de mão para pelo menos olhar. Eu acho que a gente, quando tá tudo muito bom, às vezes a gente esquece, sabe? E aí não é um marido bom, não manda flores, não manda eu te amo no WhatsApp, vira sócia, a gente tem esse problema, né? Tu também, né? Tua esposa trabalha contigo, então vira sócia, não vira esposa, e a gente quando volta pro mesmo lugar, pra mesma cama pra dormir junto. Então esse é o lado que eu tô olhando muito na minha vida. Humildade, ego zero, construção infinita, movimento, espiritualidade e saúde. E daí isso eu acho que vai me fazer um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom amigo. E também prover. Eu acho que a gente deixa durante muito tempo de prover coisas para quem a gente sente que tem que ajudar. Que é o cuidar que tu falou, né? Que é o cuidar. Então muita gente me ajudou, Minha sogra me ajudou muito. O primeiro carro que eu tive foi ela que me deu. Engraçado, né? Ela mora aqui do ladinho e a minha esposa tinha dado um cachorro pra ela. Pra ela não, eles moravam juntos. Vamos lá dar uma volta com a Linda, era o nome da cadela. Assim. Apartamento, né? Fazer xixi. Tava chegando na frente do prédio e começou a disparar o alarme no carro. E ela só olhou assim pra mim. Desliga. É teu. Eu disse, como meu? É da tua filha. Não, é teu. E daí, cara, eu não sabia nem o que falar, né? E ela disse, não, eu vejo que vocês estão numa parte que vocês precisam se deslocar. Tu tem moto? O Antônio, que era o marido dela, faleceu no acidente de moto. E eu quero que tu, pelo menos, se cuide. Porque eu sei que tu vai ser um bom companheiro para minha filha. Eu sei me emocionar. E ela não tinha obrigação nenhuma. Hoje ela é uma excelente vó, sempre foi, né? Uma excelente sogra. Eu brinco com ela, né? Que eu sou o teu genro preferido, né? Para incomodar ela bastante. Então, assim, são as pessoas que estão ao nosso redor que a gente tem que olhar, a gente tem que ajudar. E só para finalizar, a gente como empreendedor, quando está tendo sucesso, que ele oscila, né? Altos e baixos e tudo mais, a gente não pode esquecer de quem nos ajudou. Sim, independente se ele está 10 degraus a menos ou 50 degraus na frente, às vezes a gente acaba se afastando, né? Então é importante que a gente tenha essa visão como um todo. Perfeito. Acho muito bonito isso que tu falou, Paulo, porque eu falo para quem trabalha comigo, eu falo assim, quando chega um cliente e te paga à vista um valor, pode até pagar à vista. Na primeira semana, tu lembra disso e tu leva o café, tu atende, tu entrega mais combinado, tu é gentil, tu agradece, mas e na segunda semana? E na terceira, e na quarta, e na quinta? Né? Então eu penso isso no casamento, a dopamina baixa. A dopamina é comprovada pela neurociência que ela libera quando a gente pensa na coisa. Então, se a gente pensa em ter o carro, se a gente pensa em transar, se a gente pensa em comer a pizza, o maior pico de dopamina é antes, é na expectativa. Aí quando chega a pizza, às vezes tu já até se arrependeu. Tu queria ter a esposa, mas aí nos primeiros dias, quando tu tem uma briga ou alguma coisa, tu já esquece que a tua esposa é aquilo. Então, eu vejo que tu falou dos papéis, né? Eu sempre falo assim, cara, qual é o meu papel aqui? Estudei Levi Moreno. Levi Moreno é um cara criador do psicodrama e ele falava sobre esses papéis, assim. Então, eu divido muito a minha vida por papéis, cara. Qual é o papel que eu tenho que fazer aqui agora? É marido? É chefe? É líder? Então, quando tu separa muito bem esses papéis, tu consegue ser profissional e ser humano, porque eu não vou fazer um papel de um profissional frio, é um papel humano, mas não é um papel só humano, sabe? Porque às vezes as pessoas exigem de ti uma coisa que tu não pode dar. Elas querem que tu entenda elas querem ter um privilégio por uma parte que elas têm que conquistar, sabe? Então, no que tu falou que me toca mais é justamente as pessoas que vão passando por nós, porque às vezes tu fazia, tu se esforçava, servia, e depois tu não precisa mais. Né? Tem uma passagem muito legal na Bíblia que fala do Salomão, né? Que ele agiu como se ele fosse imune à ignorância, porque diz que ele foi o cara mais sábio da Bíblia, né? Então dizia que ele agiu como se a sabedoria dele fosse imune à ignorância, e até um sábio pode ser ignorante. Então a tua riqueza não é imune à pobreza, uma hora tu pode ficar pobre. Então se hoje eu conquistei a minha esposa, eu sempre penso assim, não, essa conquista não me dá imunidade a ter o resto da vida dela. Eu vou ter que lutar e construir isso e me manter em movimento para manter esse entusiasmo, né? E essa eu acho que é a busca. Porque eu sempre falo, a vida é altos e baixos, mas a gente não precisa ser altos e baixos junto com a vida. A gente precisa aprender com os baixos para se elevar. Às vezes nos baixos que tu se eleva. Então isso é que eu acho que é o jogo, sabe? E
muito mais importante do que tu falou, acho que é a questão dos relacionamentos. Não há tolo que não possa ensinar e não há sábio que não possa aprender, né? Então, tipo assim, não tem. Eu tô ensinando alguém na sala lá da mentoria, eu tô aprendendo. Às vezes tu tem que revisar, tu vai ensinar um colaborador teu, tu tem que revisar o que tu sabe. Tá, mas peraí, mas por que isso que eu vou falar? Por que eu vou ensinar desse jeito? Então, cara, quem ensina, quem entrega, vai sempre aprender duas vezes, né? Tu acaba evoluindo, tu cruza com um cliente, tu aprende, tu cruza com um colaborador, tu aprende, com a tua esposa, tu aprende, mas desde que tu esteja aberto com a humildade, que nem tu falou, sem deixar o ego vestir a tua alma, né? E outro aspecto, para nós finalizar esse ponto, para nós ir para o nosso bloco final, eu vejo hoje muitas pessoas com a espiritualidade do ego, entende? Espiritualidade virou um funil de venda, né? As pessoas estão vendendo a palavra, vendendo a mensagem como uma motivação, sabe? Então, eu vejo assim, Deus não vai realizar os teus sonhos, Deus não é o gênio da lâmpada. Eu brinco e falo para todo mundo, a gente falou em espiritualidade agora, né? E tá, tu ama Deus porque, mas Deus me deu minha esposa, Deus me deu minha casa, Deus me deu... Tá, mas então se nós tirar tudo igual ele fez com Jó e tirar tudo, daí tu continua amando Deus? Porque se tu amar Deus pelas coisas que ele te deu, ele vai te tirar tudo. Pra ter a prova se tu ama mesmo. E várias vezes eu vi as pessoas perderem tudo. Então assim, cara, não é sobre Deus ser o teu servo e cumprir teus propósitos. É o contrário, é tu seguir o propósito, que é algo maior, seja o que for Deus para as pessoas, que nós não estamos falando de religião, né? É a gente entender que, na minha visão, humilde visão, é a gente estar aqui para descobrir qual que é o melhor de nós. Mas o melhor de nós a gente não sabe só quando tu transa, quando tu fatura, quando tu bate a meta. O teu melhor, às vezes, tu acaba tendo que descobrir quando dá errado. Por isso que no mundo espiritual tudo é o contrário. E pegando esse gancho seu, eu acho assim que esse podcast era para ser gravado hoje. E eu vou te falar o porquê. Vou te provar. Vou te provar o porquê. Em maio, dia 4 e 5 de maio, eu fui no evento do Nitro 10X lá em São Paulo com o Éder. E eu nasci em maio, né? Então eu falei assim, cara, meu presente, vou lá. Também nasci em maio, viu? Olha aí. Legal. Voltamos, cheguei pro time e falei, time, o negócio vai ser diferente. Fui no evento que transformou a minha vida e tal, assim, ó, a partir de agora a gente vai explodir. Maio foi o pior mês nosso. Nossa meta era vender 3 milhões e meio, nós vendemos 1 milhão e meio. E aí, final do mês, eu olhei para minha esposa e falei assim, cara, a gente precisa fazer um movimento diferente. A gente precisa contratar mais pessoas. A gente precisa estar aparecendo mais. E começamos esse movimento de contratação. Estudar como que a gente vai contratar. Pegamos os gestores das lojas da Demicon que mais vende a nível Brasil. O pessoal vende 200 milhões mês. Mas eu, cara, humildemente fui lá. O que você está fazendo para você vender 200 milhões mês? Eu quero entender, eu quero sentar contigo e quero que você me fale. E aí a gente foi buscando conhecimento e daí a gente precisava colocar em prática isso. E foi o que a gente fez. Eu lembro até hoje, cara, dia 29 de maio, eu falei pro time, em algum mês ainda desse ano, nós vamos vender 10 milhões. Eu postei isso no meu Instagram ontem. Cara, em algum momento eu falei pro time, nós vamos vender 10 milhões. Todo mundo olhou assim, cara, a gente tá vendendo 3, 4. Tu acredita nisso? Eu falei, cara, eu acredito. E era pra gente gravar início do mês, né? Lembra? Daí não deu certo. Exato. Aí era pra gente gravar dia 20. Tu não pôde mesmo, né? Eu não consegui Teve gravar. um sábado e não deu, né? E nós não sabíamos quem ia vir, né? E a gente não sabia quem ia vir, quem chamar pra vir, né? E olha só que interessante, cara. Ontem, 11h50 foi o nosso último pagamento. Da noite. Da noite. Batemos aí 10 milhões. E aí tá aquele negócio, cara, não adianta eu falar sem eu acreditar que a gente vai acontecer. Sim. Porque assim, eu sei onde eu quero chegar. Talvez o pessoal do meu time não saiba. Mas eu e minha esposa, nós sabemos onde nós queremos chegar. Nós queremos abrir mais 3 lojas, no mínimo. Só que para isso eu preciso também de pessoas. E se eu também não acreditar nessas pessoas, por mais que elas não acreditem, mas eu preciso acreditar. E eu preciso acreditar que vai dar certo. Por isso que eu falo assim, era para ser hoje, cara. E eu agradeço muito, assim, ó, sou muito grato ao Paulo, a você, Bruno, por estar vivendo esse momento comigo, tá? Com nós aqui do time. Cara, eu tô assim muito, muito, muito realizado. Não tem ideia o quão feliz
eu estou nesse momento. Por isso, por estar com pessoas como vocês, por estar vivendo esse momento, cara, para mim assim, ó, é impressionante. Eu já tinha vivido isso na canoagem. Em 2015, eu queria estar nos Jogos Olímpicos, mas eu queria estar e não sabia como. Eu perdi a vaga por, assim, ó, por mínimos, cara, mínimo. E eu estava nos Jogos, mas eu estava como demonstrador de pista. Sabe aquela assim, tu sabe aonde quer chegar, mas isso precisa estar claro para você. Então, os Jogos para mim ele não estava tão claro. Eu estava nos Jogos de 2016, mas eu estava como demonstrador. E com isso eu aprendi, cara, o negócio ele precisa estar claro. Em 2021, eu e a Adri, nós fizemos um plano de ação. Eu falo assim, é o quadro dos sonhos, que em 2023 a gente ia abrir uma loja, em 2027 a gente ia abrir outra, e em 2030 a gente ia abrir outra. Cara, 2023 já se concluiu. Tá aqui a nossa loja. 2026 a gente vai amadurecer o time para 2027 a gente abrir. Só que a gente estava pensando nisso em 2021. Então a gente fez um projeto de curto, médio e longo prazo. Será que eu estou disposto a pagar o preço? Eu sei onde eu quero chegar, mas será que eu estou disposto a... E isso era uma coisa que eu ia falar, muitas pessoas têm a visualização, às vezes têm a visão, mas elas não querem pagar o preço. Seja a dor, seja o estresse que vai causar, seja o sentimento, o casamento ele estressa, então tem que estar muito fortalecido, bem como tu falou, sabe? Mas a frase que eu gostaria de compartilhar com vocês, se vocês já ouviram falar, é que vocês dois mostraram isso, né? Nos momentos do incêndio ou que tu passou, que fase não é fim, né? E quando a gente aprende que fase não é fim, a gente para de se apegar com as coisas que passam, né? A gente começa a buscar coisas que são mais duradouras, porque se eu me apego só a coisas que passam, eu também passo rápido, né? Agora, se eu me apego a coisas duradouras, eu também consigo durar mais, minha identidade, quem sou. Então, quando eu olhava minha esposa com raiva, eu pensava assim, essa não é a minha esposa, isso não é algo duradouro. A minha esposa é algo que está por trás disso. Ou a minha empresa, às vezes estava faturando menos, mas a minha empresa não é esse resultado, né? A minha empresa é algo a mais, a minha empresa está aqui, ó. Aonde eu botar aqui, mas eu botava muito a mente nas coisas. E quando tu bota demais a mente, ela perde aqui, sabe? Então, quando tu aprende a botar o coração nas coisas, acontece o que vocês estão falando. Às vezes, até sem entender, tu vai achando um jeito, sabe? Então, assim, o leão pode passar a maior fome do mundo, ele não vai comer capim, né? Ele sabe o propósito dele, ele vai atrás. Pra gente finalizar, eu gostaria de fazer um bate rápido, assim, com vocês, uma palavra para definir tua esposa. Tua esposa. Em uma palavra é difícil, né? Em uma palavra, mas eu acho assim... É a base, cara. E pra ti, Paulo? Guerreira. Legal. E teu filho? Meu filho é tudo. Presente. Os dois. Show. E hoje, o que a Demicon é pra ti? Em uma palavra. Acesso. Legal. E pra ti, a tua empresa hoje? Em uma palavra? Uma palavra é difícil, né? Cara, em uma palavra, se eu pudesse definir... Construção. Legal. E o Renan, quem é em uma palavra? Guerreiro, cara. Legal. E o Paulo? Tá judiando nas perguntas. Em uma palavra, cara, posso dizer simples. Porque eu tenho olhado muito para esse lado. Top. Última pergunta desse bate-volta. O que é a vida, Renan? Cara, experiência, assim, ó. Top. E pra ti, Paulo? O que é a vida? Podia ter combinado isso antes, né? A vida em uma palavra, cara... essa é difícil, mas eu colocaria a vida em uma palavra como se fosse um desafio. Muito bom, legal. Eu vejo que isso é muito bom porque é como a gente combinou no início, né, cara? Tem que sair de dentro, né? Não pode, tem coisas que elas têm que ser naturais, né? Então mostra do coração de vocês, né? Diz que da boca fala o que o coração tá cheio, então acho que é isso. Para mim foi muito verdadeiro estar com vocês. Nem sempre é assim, às vezes a gente não consegue ter a mesma conexão com todas as pessoas, está tudo certo, né? Mas eu vejo que o que eu busco levar para as pessoas são essas mensagens, essas histórias reais, para que elas olhem e vejam que por mais difícil que o que elas estão passando é uma fase. E se a gente entender a impermanência da vida, a gente vai entender que todo o dinheiro do mundo uma hora pode acabar, que toda a tristeza do mundo também pode passar,
né? Tudo vai passar, e se a gente entender o que realmente é permanente nisso, que daí realmente é o que está por trás disso, né? Eu sempre falo assim, para eu ser feliz eu preciso de um copo de cerveja, se para eu ser feliz a minha empresa precisa faturar, a minha felicidade vai sempre ficar alienada a um resultado. Agora, a felicidade do justo é ser justo. A felicidade do cara amoroso é ser amoroso, mesmo que apareçam pessoas que traiam ele, né? Aquela história lá de Jesus, que ele partiu o pão e o primeiro pedaço foi para Judas. Não é porque Judas não se importou que ele deixaria de se importar. Então, esse lugar da gente fazer, mesmo quando o mundo não tá compatível com aquilo, mas se tu não vai deixar de ser, mesmo que esteja difícil. A gente não entende que a vida, os desafios da vida, as experiências, elas são pra gente, não é uma provação do outro, mas pra gente comprovar quem somos, pra gente encontrar quem somos, é ali, é naquela hora, né? Então, assim, pra gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem simples para as pessoas, enfim, que elas possam investir no futuro, seja no consórcio, seja pensando no solar, seja o que for, que é o propósito, não é nem o produto de vocês, mas que é o propósito de vocês. Antes disso, só de falar essa mensagem final, eu gostaria só, como vocês dois estavam no Reconnect, eu gostaria que vocês só falassem uma palavra ou algo assim que significou, ou que contribuiu na vida de vocês depois de estar lá, assim. O que tu acha que agregou para ti estar no Reconnect, naquelas quase 12 horas lá? O próprio nome do evento já fala, né? Reconectar. Então, assim, para mim, eu sempre busco estar em conexões com pessoas, com a parte espiritual também, e eu sempre busco estar em eventos, principalmente eventos que façam sentido para mim e na minha evolução. Então, o Reconnect para mim foi, cara, assim, mais um degrau na minha evolução. Legal, ótimo. E para mim foi transformador. Essa era fácil, né? Essa é a palavra dizer transformador. Porque eu me conectei muito mais com a minha família depois daquele evento. Muito mais. Legal. Muito mais. Já saí dali fazendo várias coisas. Não fazendo especificamente, mas vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Tenho buscado estar muito mais conectado com os meus, seja família, mais presente, né? E sendo inteiro. Sabe? Eu acho que às vezes a gente não é inteiro. O celular está aqui e tal, e a gente precisa estar inteiro, sabe? Então, quando eu estou com minha esposa, eu tenho que estar com a minha esposa. É uma dificuldade hoje em dia no mundo conectado? É uma dificuldade porque a gente tem metas audaciosas para chegar no objetivo? E às vezes a gente erra porque não somos perfeitos, mas eu tenho buscado muito nisso, sabe? É a visão, né? Tô com meu filho, e se eu não posso estar 100% para 99% ali, sabe? Buscar me entregar ao máximo. Então foi isso, transformou muito isso. Isso começou a me dar muito mais potência aqui no meu negócio. Cara, agora eu tenho que entregar, porque às 8 da noite eu tenho que dar banho nele, eu tenho que sentar com ele, ler o livro que ele gosta e ainda incomodar um pouco dele para que ele sinta saudade do pai no outro dia. Que legal, né? Esse, cara, assim, a minha mensagem final, antes de vocês falarem, é isso, cara. Hoje a minha vida, ela se foca em libertar as pessoas no sentido delas estarem presentes, delas entenderem o que é presença. Porque às vezes a gente está tão na mente, cheio de barulho, expectativas e visões e ideias, e tu vira um fazedor e aí tu não sente mais a vida, tu não aceita o que está surgindo e tu não está presente. E estar presente não é esvaziar a mente ou relaxar ou tudo vai ser um mar de rosas. Estar presente no meio do incêndio lá. Tu foi presente, tu respirou e falou, cara, nós vamos enfrentar isso aqui. Isso é presença, entende? Quando tu falou, cara, nós vamos resolver, ó, a tua mulher estava grávida, tinha que falar, tu foi presente com ela para vocês decidirem o futuro. Então, se a gente não estiver presente, a gente não escolhe quem a gente vai ser. A gente vive no automático, sabe? Então, essa busca por presença é sentir a raiva que tu tá sentindo, sentir o medo que tu tá sentindo, viver a vida, não negar o que está surgindo, né? Então, Renan, tua mensagem final, se tivessem milhões de pessoas assistindo agora, por que essas pessoas deveriam investir no futuro delas, pensando no consórcio, na Demicon, no propósito que vocês têm para a vida das pessoas? Eu acho que de fato mesmo é um propósito, né? Hoje o que nós estamos vivendo, pegando o cenário assim dos aposentados no Brasil, hoje dessas 100% dessas pessoas, somente 1% delas conseguem sobreviver de fato com uma aposentadoria, onde ela de repente pegou uma aposentadoria de um banco privado, de repente a própria aposentadoria do governo. E o restante desse pessoal, como que eles estão fazendo, né? Alguns ainda estão trabalhando, outras estão dependendo das famílias e tem um pessoal que está dependendo de doações. Então o meu propósito é ajudar as pessoas a organizarem, a planejarem uma aposentadoria através do nosso produto.
E assim é muito simples de entender. Tá? Por quê? Eu vou pegar alguns números, mas eu vou tentar ser o mais didático possível, tá? Hoje, um crédito de R$300 mil, a parcela é R$1.000 por mês. E vamos jogar a longo prazo isso, tá? Vou pegar um cenário assim que não seja favorável. Se ela demorar 3 anos para contemplar, ela investiu R$36 mil. Só que foram R$36 mil parcelado. Ela não teve que descapitalizar R$36 mil. Contempla, ela compra um imóvel e coloca para alocar. Quem que vai passar a pagar esse imóvel? O próprio aluguel. Então ele se torna um imóvel de autoquitação. Como ela já está acostumada a investir R$1.000 por mês, ela contrata um outro consórcio. E assim a gente vai fazendo o quê? Uma aposentadoria imobiliária. Porque os próprios imóveis vão estar se pagando. Paga até contemplar, contempla, compra um imóvel e aluga. É assim, cara. É fácil de entender. Eu falo Seja assim que- aposentadoria, seja para investir, seja Seja pra para ganhar investir, uma renda mesmo. Eu falo que o consórcio hoje é como se fosse um talão de água, um talão de luz, uma própria energia, porque você precisa ter disciplina de estar todos os meses pagando aquilo. Só que é um investimento, né? É algo que vai voltar para você. Então, desta forma, nós temos o propósito hoje de ajudar as pessoas a se aposentarem de uma forma e com qualidade de vida, na verdade. Diferente se tu pega emprestado esses 300 mil, tu vai pagar 900. Só isso, né? Só isso. Legal. E tu, Paulo, o que tu tem a dizer para as pessoas assim sobre... O nosso propósito, o nosso significado é muito parecido com o que o Renan comentou. Só que o nosso objetivo está muito mais ligado à parte de conforto. O que a gente sente hoje? Muito cliente chega lá na empresa. Eu tenho 4 condicionadores de ar lá na minha casa, só que eu não ligo. Por quê? Porque a minha conta de energia vai dar muito alta. Até eu brinco assim, tá? Por que o senhor comprou? Se era para deixar desligado, né? Para dar aquela quebrada no gelo do cliente. Enfim. Então, o que a gente quer? A gente quer que as pessoas que, como os aposentados, vou só usar esse teu gancho aí, que para mim é sensacional, antes de se aposentar, trabalhou, contribuiu, trabalhou das 5 da manhã às 8 da noite, enfim, ele chega no final da vida dele lá, onde ele tem que ter um conforto, ele não tem, porque vai ter uma conta de energia alta. Ou a gente que trabalha... Ou um pouco do dinheiro dele vai ser para pagar a conta de energia. Ou a gente que trabalha, chega em casa, quer ter um conforto, quer ter isso. Tem, mas chega no final do mês... Custa caro. Então, o que a gente quer levar? Sustentabilidade, conforto, economia financeira. O que gera mais ou menos de percentual da economia financeira? 80%. Esses 80% sobra para te investir no consórcio? Sobra para te investir em outra coisa? Para te investir numa mentoria ou para tu pegar esse 80%, né? Que hoje eu já tomei uma chamada no meu PA de manhã, compra uma raquete de pádel para ele jogar contigo. Ou seja, tu pega esse recurso e tu escolhe o que tu vai fazer. E a riqueza está ligado a isso, né? As pessoas, eu vejo assim, eu sempre tive uma mentalidade muito pobre, assim, no sentido de, eu achava que riqueza era eu querer muito as coisas. Então, eu acho, não, eu vou ser rico porque eu quero muito. Quando eu comecei a ganhar muito, eu desperdiçava muito. Então, a riqueza está ligada a não ter desperdício, porque a riqueza da natureza é ser eficiente, né? Então, a gente tem que seguir a nossa natureza. E fazendo uma soma nisso que tu falou, para mim também, riqueza é tu ter a capacidade de escolher, sabe? Tu escolher hoje, eu vou ligar o ar-condicionado e não vou me preocupar. Vai sobrar o dinheiro da conta de energia, eu posso escolher o que eu vou fazer. Eu vou comprar um consórcio, eu vou fazer uma viagem. E eu vejo que muita gente fica refém, fica preso nisso, de não poder usar, de ter a conta de energia alta, que vira, como o Renan comentou, tu vai pagar todos os meses aquela fatura de energia para a concessionária. No momento que tu compra um sistema de energia solar, tu deixa de pagar ou paga um financiamento ou um consórcio para algo teu. Isso. Então tu tem essa liberdade, a gente precisa viver em liberdade. Hoje a gente brinca lá que tem muito cliente que está preso a não usar as coisas que tem. Sim. E aí quando a gente está preso a usar as coisas que a gente tem, a gente desperta outros sentimentos. E até quando tu trabalhou para ganhar mais, tu se dedicou a vida toda e tu vai ter um gasto a mais, sendo que às vezes tem gente, eu vejo muitas pessoas fazendo um esforço absurdo para ganhar mais dinheiro, mas ela desperdiça muito dinheiro. Então ela poderia ter ganhado menos e não ou ganhou, trabalhou, não para ganhar mais, mas para empatar um custo de vida alto que tem. Exatamente. Então, quanto mais a gente custa, por isso a gente está se especializando em energia inteligente, aquecimento para banho, trocador de calor para piscina. Adianta ter uma piscina, a piscina está gelada? Não, então não tem a piscina. É o que eu brinco, então não compra, pega esse dinheiro e usa para outra coisa. Então, o nosso foco é isso.
gera conforto, qualidade de vida, porque daí a gente entende que com qualidade de vida a gente consegue tomar decisões melhores, caminhos melhores e ter momentos. Muitas vezes a gente não tem momentos como a gente gostaria de ter com a nossa família, e com qualidade de vida é outra coisa. Sensacional. Quero agradecer vocês, agradecer o João pela paciência e por estar conosco. Eu gostaria muito que as pessoas compartilhassem essa história, que elas pudessem visualizar tudo que a gente conversou aqui, que elas pudessem sentir o que a gente falou aqui foi muito verdadeiro para mim estar aqui, e que as pessoas possam entender que o impossível é sempre questão de companhia, né? Como a gente sempre fala, porque às vezes parecia impossível para mim até conhecer o Renan. Aí o Renan me mostrou que o meu impossível era possível, e é isso que eu busco fazer para as pessoas, sempre. Hoje a minha missão maior é essa presença, para que as pessoas parem de evitar os milagres que podem acontecer na vida delas. Tem muitos milagres, e o milagre não é só o dinheiro, não é uma casa, carro, apartamento ou viajar. O milagre às vezes é isso, é o cara poder ver que ele poderia viver uma vida que ele mesmo está impedindo de viver, poderia ter mais paz, poderia ter mais tranquilidade, mais presença, e ele mesmo nem acha que é possível às vezes por causa da condição. Então, obrigado pelo carinho de vocês, por estar aqui, pela confiança, por aceitarem. Vou conversar com vocês depois para vocês indicarem alguns convidados para estarem aqui e vamos fazer esse talk aí viralizar para várias pessoas ouvirem a história de vocês. Obrigado a Demicon, obrigado à tua empresa, Paulo. Tamo junto, contem comigo para servi-los e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado.